Olá, muito boa tarde. Quinta-feira, 26 de março, está no ar o Band Cidade, primeira edição, que destaca a partir de agora as principais informações sobre as ações de combate à pandemia do coronavírus na região. E Taubaté registra a primeira morte pela Covid-19. Um idoso morador de São Paulo que testou positivo para a doença. Ele estava internado no Hospital Municipal e morreu nesta madrugada. Ainda nesta edição, vamos falar também sobre a retomada da vacinação contra a gripe em Taubaté. A movimentação foi grande, mais uma vez, nos postos de atendimento. Lembrando que, nesta etapa, devem ser imunizados apenas os idosos acima dos 60 anos e os profissionais de saúde. Também vamos tirar dúvidas de quem tem um pet em casa, o bichinho de estimação. Quais os cuidados que as pessoas devem ter com os bichinhos durante esse período de quarentena? Fique com a gente vai junto até a 1h15 da tarde. Estamos ao vivo também pela fanpage do Facebook na internet. A Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou agora há pouco o primeiro caso da Covid-19 em Taubaté. Foi a morte de um idoso de 67 anos, morador de São Paulo, que testou positivo. Ele estava internado no Hospital Municipal de Taubaté. O município tem até agora 154 pacientes aguardando o resultado de exames. Entre os suspeitos, 7 pacientes estão internados em hospitais da cidade. Vamos com as informações ao vivo? A repórter Sandra Riva está em frente à Prefeitura de Taubaté e traz agora todos os detalhes para a gente. Sandra, boa tarde. Importante reforçar que esse caso desse idoso que morreu no Hospital Municipal essa madrugada, podemos dizer que é um caso importado, que nem a gente fala para dengue, isso vale também para coronavírus. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Nicoline, e para todo mundo que acompanha o Band Cidade primeira edição. É isso mesmo, viu? A Prefeitura de Taubaté contabiliza essa morte, mas esse morador de São Paulo, ele já veio à cidade com os sintomas da doença. Ele que veio para visitar a família aqui em Taubaté. Então, é contabilizada sim essa morte, mas é um caso importado. Só que quem dá mais detalhes para a gente é a coordenadora, né, epidemiológica aqui de Taubaté, que é a Evelyn Alves. Evelyn, conta pra gente então, como é que a cidade contabiliza esse caso? Já que é um morador de São Paulo, veio visitar a família, explica pra gente se ele tinha alguma doença pré-existente, né? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. É um caso de um paciente que veio de São Paulo no dia 19, já sintomático, apresentando alguns sintomas, e no dia 21 foi quando ele procurou um atendimento e desde então ele permaneceu importado. Esse óbito ele será contabilizado na cidade de São Paulo por ser residente de lá. Ocorreu na cidade de Taubaté, mas por ele ser residente de São Paulo, acaba sendo contabilizado em São Paulo. Agora, explica pra gente, ele então, ele era hipertenso, é isso, Evelyn? Ele tinha como comorbidades a hipertensão arterial, apenas isso é o que foi nos relatado. Entendi, aí a morte ocorreu durante essa madrugada mesmo? Ocorreu durante essa madrugada. Entendi. Agora explica pra gente, tem um outro caso também registrado positivo para Covid-19 que a gente já havia informado, né? Uma mulher também que contraiu a doença fora do país, inclusive, né? Isso, é um caso, embora ela seja residente de Taubaté, mas considerado importado porque veio de outro país. Entendi. Explica pra gente como é que tá a situação dos pacientes com suspeita da doença, aonde eles estão, qual que é a situação deles? Nós estamos reforçando a população, inclusive dos pacientes que coletaram exames. Desde sexta-feira nós tivemos uma mudança na coleta de exames. Antes estava sendo uma coleta indiscriminada para todos os sintomáticos respiratórios e desde sexta-feira essa coleta está sendo feita para pacientes com estado crítico, internados e profissionais da saúde, além das gestantes. Então, assim, temos 154 exames ainda em análise, aguardando o resultado. Já tivemos resultado negativo de 18 pacientes. Tá bom, muito obrigada, viu, Evelyn? Então, Nicoline, só para a gente falar sobre a questão a coronavírus, tem pelo menos 6 pessoas que estão com suspeita da doença e estão internadas aí no hospital aqui de Taubaté. Sandra, ainda falando de saúde, um outro assunto importante é a vacinação contra a gripe e a influenza. Hoje foi retomada a vacinação em Taubaté. A cidade recebeu mais doses da vacina ontem. Hoje colocou para a população de idosos e também da saúde. Ainda tem vacina? Como é que foi agora de manhã? Como é que está sendo a vacinação?
Olha, foram mais de 12 mil doses, né, disponíveis nesse segundo lote enviado pelo Ministério da Saúde aqui para Taubaté. E a informação que a gente tem, a Evelyn vai confirmar para a gente, é que realmente essas doses já praticamente se esgotaram. É isso mesmo, né, Evelyn? Conta para a gente como é que está o balanço, né, da vacinação aqui contra a gripe em Taubaté. É uma correria, né? O pessoal está correndo contra o tempo, mas tem tempo ainda, né, para tomar a vacina. Tem tempo. Nós recebemos ontem a nossa segunda grade com 12.500 doses, as quais já foram disponibilizadas aos polos de vacinação, sendo realizada nas escolas, e uma parte dessa quantidade de vacinas estão sendo realizadas em casa pela equipe volante de alguns casos específicos. E a notícia que eu tive é que eu não tive tempo hábil de coletar totalmente as informações, mas na maior parte dos postos essa vacina já se esgotou. Então a gente pede paciência da população. Não vão ficar sem vacina, mas aguardamos recebimento pelo Estado de uma nova grade de vacinas. E que ainda não tem previsão, né? Por exemplo, algumas cidades, né, como São José dos Campos, em que a vacina se esgotou em menos de 4 horas, a vacina deve chegar até sábado. Então a vacinação deve ser retomada na segunda. Aqui não tem essa informação, né? A informação que nós tivemos pelo Estado é que nós receberemos essa nova grade na próxima semana. Então não tenho data certa ainda. Foi a informação que nos foi passada. Entendi. É importante as pessoas evitarem aglomeração, a vacinação continua, o importante é a segurança também, né? Segurança. Neste momento é momento das pessoas estarem dentro das suas casas. Não é momento de saída de casa. Fiquem em isolamento social, como já tem sido reforçada essa orientação. Tá bom, Evelyn. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Pois é, muito então obrigada. Sobre gripe, o que é importante reforçar? A população não precisa correr aos postos. Vai ter mais uma etapa de vacinação aqui em Taubaté. A campanha continua e o mais importante é evitar aglomerações para todo mundo aí estar protegido contra o vírus, né, Nicolini? Bacana, Sandra. Informações passadas para toda a população da região metropolitana. Obrigado, uma ótima tarde para você. E o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, postou um vídeo ontem à noite nas redes sociais, onde afirmou que a cidade vai seguir as recomendações de saúde dos médicos, com a suspensão das aulas, o fechamento do comércio e o funcionamento apenas dos pontos essenciais. Ele ainda confirmou a saída de circulação das vans do TCTAL e que a ABC Transportes, empresa concessionária que atua na cidade, vai suprir as linhas que eram exclusivamente atendidas pelos alternativos. Mas o que mais chamou a atenção foi o trecho onde ele anunciou o corte de 50% do próprio salário e de 20% dos vencimentos dos funcionários comissionados da prefeitura. Confira um trecho do depoimento. Eu acredito que é nesse momento que a gente precisa se unir e ajudar. Por isso, eu tomei a decisão de reduzir em 20% todos os salários de cargos em comissão da prefeitura e o meu próprio em 50% pelos próximos 60 dias. Essa é a nossa forma de contribuir com as pessoas que mais sofrem nessa crise, de fazer a nossa parte. Peço a vocês, mais uma vez, fiquem em casa. E a pandemia do coronavírus aumenta a preocupação com os rumos da economia no país. E esse foi o tema de uma reunião virtual, inclusive organizada pelo presidente do Fiesp-Ciesp, Paulo Scaff, em que empresários de diversos setores produtivos cobraram do presidente Jair Bolsonaro várias medidas urgentes para minimizar os impactos deste período de quarentena em que a produção praticamente parou no Brasil. Sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo por Skype, pela internet, o Denilson Alves de Oliveira, diretor jurídico do Ciesp de São José dos Campos, gentilmente nos atende. Tudo bem, doutor Denilson? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela atenção com o Band Cidade. Bom, durante a reunião com o presidente foi feito um apelo para o setor produtivo não parar. Como é que vocês estão lidando com isso? A gente já viu diversas empresas paralisando, funcionários em casa, algumas ainda continuam. Como é que o Ciesp está lidando e quais as iniciativas que estão sendo tomadas para minimizar os prejuízos da economia e do setor produtivo neste momento na região? Então, Nicolini, é importante a gente entender que o Ciesp, a Fiesp, não são contra o isolamento social, nós não somos contra as políticas sanitárias que estão em curso. O que nós estamos tentando e dialogando com os governos, sejam eles federal ou estadual, usar a inteligência dos nossos líderes, dos nossos empresários, para que encontremos soluções adequadas para enfrentarmos essa crise.
não existe divisão entre empresa e trabalhador. Nós estamos em prol do nosso país e não existe empresa sem pessoas. Então, a Fiesp, a Ciesp está preocupada, sim, muito com as pessoas, mas também estamos preocupados com a sobrevivência do nosso país. Ele não pode parar, porque senão a crise pós-pandemia fica irreversível, né? Esse é o nosso posicionamento. Mandamos uma série de propostas ao governo federal para, dentro do nosso olhar, que possa contribuir para que a gente consiga passar isso de uma forma sustentável. O que foi apresentado até agora, doutor Denilson, pelo governo federal, que já anunciou medidas, pelo governo de São Paulo, que também anunciou medidas, seriam suficientes para esse período que a gente está em quarentena até 7 de abril? Não é uma coisa por vez? Como é que vocês receberam isso até agora e o que vocês estão esperando aí para o início desse mês de abril? Então, tem medidas importantes, eu acho que foi um primeiro passo importante. É claro que é uma crise que nunca enfrentamos na história, né? Então, muitas vezes a gente tem que ir repensando e pensando em novas estratégias no decorrer dela. Mas hoje nós entendemos que ainda precisam ser aplicadas novas medidas, porque está havendo um número de desemprego ainda grande, tá? Muitas empresas estão demitindo, não porque querem, porque estão assustadas, estão vendo que não vão ter receita e, nesse sentido, querendo honrar seus compromissos, a primeira ideia que vem em mente é reduzir custo e reduzir folha. Então, isso a gente precisa, de uma certa forma, estancar isso, criar incentivos para que não se demitam. Então, algumas medidas importantes que a gente pontuou, dentre várias, porque a Fiesp mandou para o governo não só medidas pensando nas empresas, mas pensando nas famílias, pensando na sociedade de um modo geral. Uma das propostas nossas, pensado para as empresas, é que a gente precisa de linhas de créditos específicas para essa crise, suspensão do contrato de trabalho, é algo que precisa ser pensado, com a garantia de emprego, que de repente pode ser usado recursos do FAT, para que a gente consiga manter o trabalhador, garantia de salário, que o trabalhador receba o seu salário, mas de repente com recursos do FAT, porque muitas empresas não vão conseguir, estão sem faturamento nenhum, como é que vão conseguir pagar salário dos seus colaboradores? E mesmo para as famílias, a proposta da Fiesp é que se dê uma bolsa auxílio de R$400 para quem está sem carteira assinada e não esteja recebendo nenhum tipo de benefício, seja seguro-desemprego, enfim, Bolsa Família, que todos que estejam sem carteira assinada e não estejam recebendo nenhum tipo de benefício, que recebam essa bolsa. Dentre tantas outras que nós encaminhamos para o governo, prorrogação dos impostos e coisas nesse sentido. Doutor Denilson, o FAT, para quem está em casa, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, está aí uma questão importante. Agora, para a gente fechar, de repente, a desoneração de impostos neste momento pode ajudar a manutenção de empregos, o governo, de repente, absorver por 30, 60, 90, 180 dias, dependendo dos impostos, a cobrança desses impostos das empresas. Esse pode ser um grande passo para se conseguir manter o nível de emprego? Então, esse é um passo necessário para salvar as empresas. Para manter os empregos, a gente precisa de mais. Porque, Nicolini, entenda bem, se a empresa não tá recebendo nada, se ela está sem faturamento, como é que ela faz o pagamento da folha dela de pagamento? Então, os impostos, sim, a prorrogação é necessária, mas a gente precisa de mais medidas, ou seja, por meio de créditos diretos aí com juros subsidiados, utilizando o BNDES, ou o uso de fundos como o FAT, por exemplo, para manter o pagamento do salário desses colaboradores e suspendendo o contrato de trabalho. E vejam bem, daquelas empresas que estão paradas, porque nós temos empresas que têm atividade durante a crise, né, até atividades essenciais para manter o abastecimento, para manter o funcionamento de tudo do sistema todo. É preciso separar e ver quem realmente precisa. Denilson Alves de Oliveira, diretor jurídico do Ciesp de São José dos Campos, obrigado pelas informações. Eu vou seguir aqui com o Band Cidade. Acaba de chegar a informação aqui que o governador João Dória, em entrevista coletiva, acabou de anunciar um repasse de até
218 milhões de reais para 80 municípios do estado com mais de 100 mil habitantes. É mais uma forma de tentar conter a crise. Isso para o combate da doença da Covid-19. Aqui na região serão contemplados os municípios de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, além de Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba. Esse repasse vai acontecer no dia 3 de abril. Está aí um incentivo para os municípios não receber um dinheiro extra. Ainda falando de emprego e de renda e dos municípios e da ação do setor industrial, a partir de amanhã, a Tenares Confab de Pindamonhangaba começa a liberar parte dos 550 funcionários da empresa de férias coletivas. Isso foi feito após uma negociação com o sindicato que representa a categoria como medida preventiva contra o coronavírus. Na Gerdau, os 2.000 metalúrgicos da fábrica vão ser dispensados a partir do dia 1º de abril e devem ficar em casa por 15 dias. Já a Embraer divulgou hoje prejuízo líquido de 383 milhões e 600 mil reais no quarto trimestre do ano passado. O resultado reverte o lucro de quase 80 milhões de reais registrado um ano antes. A companhia também informou que, diante da pandemia do coronavírus, suspendeu temporariamente as previsões para este ano. Por outro lado, a companhia divulgou que se uniu a empresas e centros de pesquisas do país para colaborar com tecnologias que possam aumentar a disponibilidade de equipamentos e soluções para o combate à Covid-19 no Brasil. Entre as ações, a fabricação de peças para a indústria de ventiladores e respiradores, o desenvolvimento de sistemas de filtros de alta eficiência para a transformação de leitos regulares em tratamento intensivo e estudos para o desenvolvimento de respiradores simples e portáteis. Primeira parada aqui no Band Cidade. Olha, antes do intervalo comercial, trago imagens ao vivo de Taubaté para você. A nossa câmera que fica na torre, no Alto do Cristo, mostra a cidade com predomínio de sol nesse início de tarde. As temperaturas sobem, podem chegar a 28 graus nesta quinta-feira. E essa máxima vale para todo o Vale do Paraíba. Quem acordou cedinho encontrou 14 graus em Taubaté hoje, uma manhã fria na cidade. Não sai daí, em instantes mais informações, agora 12h57.